E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, novamente aqui estamos com a permissão de Nosso Senhor Jesus, a fim de darmos continuidade ao estudo, à conversa, à análise da obra Nosso Lar. E nós vamos começar hoje o capítulo 30. Obra que foi psicografada, por Francisco Cândido Xavier e foi ditada pelo Espírito André Luiz. Eu mencionei aqui que vai começar um capítulo novo, aí eu inverti a ordem. Marco se emocionou. Vamos lá. Estamos no capítulo 30, já passamos da metade do livro Nosso Lar. Estamos no capítulo 30, cujo título é Herança e Eutanásia. E, como o título diz, será esse o assunto que nós veremos aqui. Herança ainda, assunto bom. Herança e eutanásia. Aí mexer com dinheiro, ai meu Deus, vamos lá. E aí, vamos começar a narração de André Luiz. Ainda não voltara a mim da profunda surpresa quando Salústio se aproximou informando a Narcisa. Provavelmente Salústio deve ser um outro enfermeiro, alguém que colabora lá na enfermaria, lembrando que é a enfermaria que o André Luiz está trabalhando, é uma enfermaria das câmaras de retificação, que fica no Ministério da Regeneração, que é o ministério que fica localizado no umbral, né? Ele é aquele ministério mais perto da crosta da Terra. E nós já vimos aqui, nos 2 capítulos anteriores do livro, que ele encontrou uma enfermeira que se tornou muito amiga dele, que é a enfermeira Narcisa. E agora nós estamos tendo a informação de um outro nome, provavelmente de um assistente enfermeiro, chamado Salústio. E ele chegou para falar com Narcisa, né? Nossa irmã Paulina deseja ver o pai enfermo no pavilhão 5. Antes de atender, julguei razoável consultá-la, porque o doente continua em crise muito aguda. E a gente vê em toda a obra de André Luiz o quanto os espíritos têm todo o cuidado de não tomar iniciativa sem ter a certeza do que está fazendo. Surgiu a dúvida, ninguém no mundo espiritual, numa colônia equilibrada, né, uma colônia superior, ninguém se envergonha de ter dúvida. Eles vão, eu podia tomar essa resolução sozinho. Ele podia ter pedido a menina para entrar. Mas como ele teve dúvida, porque o doente, não é? O doente, que é o pai dessa moça chamada Paulina, está em crise. Ele ficou na dúvida. Então é melhor eu falar com uma pessoa responsável, que no caso aqui, talvez não. No caso é a Narcisa, é a enfermeira. Então, isso é um ensinamento para nós. Quando a gente tiver dúvida, não ter vergonha de não saber, porque ninguém sabe tudo. A gente já entendeu isso, que aqui na Terra a pessoa mais inteligente, ela não sabe fazer tudo, porque ela é a mais inteligente aqui no planeta. Mas ela deve ter coisas de outros planetas que ela não sabe, nem desse. Porque dependendo da encarnação, pode ser aquele, né? Vamos supor, o Einstein, que a gente sabe que é uma das maiores inteligências encarnadas no planeta. Mas será que o Einstein sabia confeccionar uma rede de pescador? Eu duvido. Porque ele não teve essa experiência. Então, ninguém sabe tudo. A gente tem que entender isso e não se envergonhar. Dizer, eu não sei, eu vou buscar saber, ou pedir ajuda no caso do Salústio, porque isso no nosso dia a dia, às vezes podem existir pessoas que, eu fico com vergonha, o outro vai achar que eu não sei, qual é o problema? Não sei, não sei.
tranquilo, não tenho essa experiência toda nessa encarnação e outras de certas coisas, não é? Outra coisa que eu acho que o Einstein não devia saber fazer era um arroz bem soltinho, que não é fácil. Até eu me complico. Eu sei. E olha que eu tenho, Marco, é porque eu adoro arroz papa. Então lá em casa é um conflito assim, né? A gente de vez em quando estabelece uma convivência tranquila. Assim, é fácil, o dia que ela faz papa, eu não como. Pronto, convivência resolvida. Ele come sim, ele tá a fome dele é maior, ele come. Ele faz a força. Mas, Tereza, deixa eu aproveitar aqui, porque nós estamos tendo a informação aqui, ó. Antes de atender, julguei razoável consultá-la. Tudo que, novamente repetindo, a gente já falou em alguns programas anteriores, tudo que está escrito nas obras, e da obra básica principalmente, e as obras subsidiárias que complementam as informações, tem ensinamento. Nenhuma frase, nenhum parágrafo foi escrito à revelia, para complementar o texto, nada disso. Foi escrito com o intuito de nos orientar. Então ela está dizendo aqui, nas entrelinhas, né? Está dizendo aqui, julguei razoável consultá-la. Como a Tereza está colocando, julguei razoável por quê? A Tereza colocou, não é medo de perguntar, não sei. Isso também, eu lembrei aqui, a gente pode trazer para o ensinamento dentro da casa religiosa, não é? Seja em que setor for de religião, na igreja protestante, tem lá o culto dominical, tem as escolas que falam do evangelho, da Bíblia de um modo geral. Tem a igreja católica, tem o catecismo, tem os círculos de estudo da Bíblia, porque tem. Então, e na casa espírita, o estudo sistematizado, que a pessoa não tenha medo de perguntar, não tenha receio, não vou perguntar porque parece que todo mundo aqui sabe muito, eu não vou perguntar, não é nada disso. Tem que perguntar, sim. Muitos espíritos são levados a determinadas reuniões para aprenderem, e muitos espíritos são levados, inclusive, às aulas de evangelização, para começarem a ouvir falar de Jesus, de Deus, no linguajar que a criança escuta, no modo de falar com a criança. Então, porque são espíritos ainda muito endurecidos nessa questão da ideia da religiosidade. Estão começando a entrar nesse campo agora. Então, muitas vezes, posso dizer que na maioria das vezes, as perguntas que porventura fazemos, mesmo sendo elas, vamos dizer assim, perguntas primárias naquele assunto, são intuídas por espíritos para que nós façamos, para que na resposta sejam esclarecidos espíritos ainda muito endurecidos, ignorantes nesses assuntos. E, claro, Paulo de Tarso nos diz que há uma nuvem de testemunhas ao nosso redor. Então, numa reunião séria, que se propõe a estudar, que se propõe a meditar na mensagem do Evangelho, na mensagem de Jesus, aquilo que nós perguntamos, questionamos, muitas vezes são induzidos por espíritos, e às vezes nós evitamos de perguntar. O pensamento vem e insiste, a gente não faz a pergunta, e muitas vezes vai esclarecer o espírito que está ali. Então, é o que a Tereza falou, não sabe, não chamou outro que sabe. É a pergunta, fazendo analogia, a pergunta que eu vou fazer ao dirigente da reunião. Olha, eu não sei o que é isso. E ele, obrigação de se fazer, de responder com boa vontade. Também vai procurar. Exatamente, com boa vontade. Joana de Anjos já deu um puxão, o Divaldo nos conta, que deu um puxão de orelha nele, já algumas vezes em relação a isso. Né? E perguntaram perguntas básicas e ele não. E respondendo ela, meu filho, o que é isso? No início lá da mediunidade, né? O que é isso, meu filho? Então, eu vou ter que procurar outra pessoa para esclarecer o nosso irmão ali. Não, quer dizer, não é assim. Então, as informações são... Porque como é que fica, então, a situação de Jesus? Veio das esferas resplandecentes, construtor da terra, e se fez naquela situação de manjedoura, de morar numa aldeia, nos ensinar, de Nazaré, e nos ensinar os ensinamentos divinos naquela simplicidade na beira de um lago, podendo estar no Palácio de Roma. Então é isso que nós temos que nos basear, não é? Então não tenhamos medo de pedir o socorro e de dizer não sei. Eu não sei, pronto, eu não sei, tem que saber. Ou então eu acho que sei, o que é pior. Aí é o pior, porque também tem isso. Eu sei tudo e não sabe nada. Sabe. Eu sou espírita há 40 anos. Há 40 anos muitas vezes está raciocinando errado.
Tem que, não é porque o católico, o protestante, eu sou católico há 50 anos, ou protestante ou espírita, 50 anos, meio século. Quem é você para falar isso comigo? Eu sou alguém que estou mais esclarecido, no livro está escrito isso. E a pessoa tem que. Aí é o treinamento do orgulho, tem que aceitar. Eu não sei. Porque ele podia, o Salustio, podia ter antecipado e feito alguma coisa errada e a Narcisa ia chamar a atenção dele. Não faça isso, que é o que vai acontecer aqui no nosso lar posteriormente, quando vai ter uma tentativa de entrar na colônia de um espírito totalmente equivocado, desequilibrado. Né? Isso. Mostrando gestos de bondade que lhe eram característicos, Narcisa acentuou. Novamente o André Luiz tecendo elogios para Narcisa. Gestos de bondade, quer dizer, dizendo para a gente que a gente precisa exercitar, não é, no nosso trabalho, em casa, gestos de bondade. Mande-a entrar sem demora. Ela tem permissão da ministra. E a ministra aqui que ela se refere é a ministra que a gente conhece, é a ministra veneranda. Visto estar consagrando o tempo disponível em tarefa de reconciliação dos familiares. Olha, então aqui a gente já começa a ter pistas do que vai acontecer nesse capítulo. A Paulina, então vamos ver. A Paulina é uma jovem moça que vai na enfermaria, lá no pavilhão 5, querer visitar o pai. Né? Então o Salustio vai pedir permissão à enfermeira Narcisa, que é superior, e ela diz que sim, porque essa moça tem autorização da ministra. Então ela sabe, em qualquer situação, colaborar. Ainda mais que aí a Narcisa vai dizer para a gente o porquê dessa autorização. Porque essa moça, ela está fazendo os trabalhos dela, né, lá na colônia, como todos os abrigados, colaborando na manutenção da colônia, mas nos tempos de folga dela, do trabalho dela, das obrigações dela, ela se dedica à reconciliação da família. E provavelmente a gente já tem a pista que o problema dessa família é um problema relacionado à eutanásia e à herança, né? Então, muitas famílias, às vezes, na Terra, e a gente tem notícias disso, que vivem muito bem, mas quando vem a desencarnação, e nessa desencarnação existe uma herança de problema, ninguém quer. De dívida também ninguém quer. Mas se é uma herança de dinheiro, a coisa complica. A coisa complica e muito. É o interesse pessoal, né? A gente vê, eu no outro dia estava comentando, não sei se já comentei aqui no programa, minha mãe foi num sepultamento que na hora do velório, uma moça, e não era dinheiro, uma moça virou pro viúvo, porque quem desencarnou foi a senhora, a moça virou pro viúvo e falou assim, olha, aquela cristaleira tal que tem, porque eu sei que fulana tinha 2, aquela outra eu quero, se você não quiser me dar, eu compro. Se ali naquela hora era lugar para se comentar sobre isso. Mas imagine uma família que tem, né? Quando alguém desencarna, há uma herança vultuosa em dinheiro. A confusão, se aquele familiar, se aquela família não se estruturou em outros moldes, né? Não só no apego ao dinheiro, vai ficar muito complicado. Então, é o que parece que aconteceu, nós vamos ver no decorrer do capítulo, é o que parece que aconteceu na família da Paulina. Então, o pai está desequilibrado no mundo espiritual e a família, né, como ela diz aqui, reconciliação dos familiares é porque tem gente brigando em casa. Porque só precisa de reconciliação quando há briga. Então, coitada, a Paulina está lá, cuida do doente, cuida do pai que desencarnou, que deve ter deixado a herança, e cuida da família que está brigando. Ela está tentando ajudar a eles fazerem as pazes novamente. Então,
Por isso, pelo comportamento dela, ela tem a permissão da ministra de ver o pai a hora que quiser. É isso que a Narcisa está falando para o Salustio. Mas o Salustio tomou a postura correta. Ele ficou na dúvida? Foi perguntar ao superior o que é para fazer. E o importante que você colocou, ele fala que mostrou gestos de bondade que lhe eram característicos. Então, novamente, já era característica dela. O que é ser característica de alguém? Já está no hábito da pessoa. Assim como podia ser gestos de irritação. Que já está no hábito. Eu conheço pessoas que são boas, os ouvintes também devem conhecer, claro. Pessoas boas de coração, tal, mas o hábito da pessoa é falar palavrão. É característico dela. Ela fala de 10 palavras, 11 é palavrão. Uma, pelo menos 2 é palavrão. A pessoa tornou-se um hábito aquilo, que ela vai ter que corrigir depois. Então, a característica, assim como da Narcisa, sim, porque tornou-se um hábito. O hábito é a segunda natureza. E ele começa só com exercício. No caso do exercício, que transpira, né, que dói, que faz, mas pro lado bom, porque o hábito pro lado ruim é fácil, não precisa nem de muito exercício não, bastou uma vez, a gente já faz, porque nós somos maus ainda, muito. Então é o hábito disso que nós temos que exercitar o dia a dia. E aí, vamos continuar a narrativa. Enquanto o mensageiro se despedia apressado, a enfermeira bondosa acrescentava... Você leu o mande entrar sem demora? Hã? Você leu o mande entrar sem demora? Ela tem permissão da ministra. Leu? Tá, desculpa. Enquanto o mensageiro se despedia apressado, a enfermeira bondosa, novamente, ele só tece elogios para Narcisa. Uhum. A enfermeira bondosa acrescentava, dirigindo-se a mim: você verá que filha dedicada. Não decorrera 1 minuto e Paulina estava diante de nós, esbelta e linda. Trajava uma túnica muito leve, tecida de seda luminosa. Angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionômicos, mas os olhos denunciavam extrema preocupação. Tem um comentário aqui, Tereza, para fazer. Ele diz assim, olha, trajava uma túnica muito leve, tecida em seda luminosa. Angelical beleza caracterizava-lhe os traços fisionômicos, porque o perispírito, ele transparece aquilo que nós realmente já somos. No livro Voltei, não é esse comentário que eu trouxe, mas eu lembrei corpo, agora. Sem o corpo. Isso, perispírito. Sem o corpo. Perispírito. Porque aqui tem perispírito. Porque aqui a gente bota a máscara, que engana, às vezes, até a gente. Sem o corpo. Né? Daqui a gente engana até a gente. E o perispírito, desencarnado, a gente vai transparecer o que a gente realmente é. E no livro Voltei, que eu lembrei agora também, porque não é bem esse comentário, mas no livro Voltei, ditado pelo irmão Jacó, é o que ele dá o nome no livro. Ele foi um dos diretores da Federação Espírita Brasileira, um grande pessoa, ajudou muita gente, um grande trabalhador, um homem realmente bom, né? Ao desencarnar, ele estava sem luz, apagado. No grupo que ele estava, tinha uma professora que foi levado para a colônia, tinha uma professora, uma humilde professora, eu não lembro o lugar que ela era, que eles dizem lá no livro o lugar que ela... Não era de Bangu? Eu acho que era de Bangu, deve ser amiga de Paulo Renato, alguma coisa. E aí, essa professora, ela exercia a profissão dela, professora, mas com luz. Então, não é o que a gente faz, é como a gente faz. Então, a decepção dele foi essa, e a surpresa que ele teve ao desencarnar. Ele não tinha a luz que ele achava que tinha. Foi recolhido, foi bem recebido por um grupo do Dr. Bezerra de Menezes e tudo mais, porque ele tinha esse merecimento, que foi um grande trabalhador, mas não tinha luz. Foi adquirindo aos poucos a luz interna. Uma professora de bairro distante. Então é Bangu mesmo, ou Campo Grande, deve ser. Campo Grande, vou botar mais Campo Grande. Depende de onde você está. Quem está em Campo Grande, o bairro distante é Copacabana. Então, essa questão da luminosidade é isso que nós transparecemos por dentro, é como nós fazemos, né? Eu posso fazer grandes coisas em números, em quantidades, mas o jeito que eu faço, a luz é íntima, é própria de cada um. Jesus o disse: brilhe a vossa luz, a vossa, é como eu faço. Bom, isso foi um detalhe. Mas um outro também muito bom, que está no livro
É o livro que eu citei, eu Voltei, tá? Eu Voltei também, psicografado pelo Chico. O livro que a gente pode citar também um exemplo disso é no livro Libertação, no final do capítulo 10 desse livro Libertação, também ditado pelo André Luiz, é uma situação que uma família está reunida e o André Luiz, ele exalta, que ele descreve a beleza da senhora da casa. Raramente o André Luiz faz isso, mas aqui ele fala assim, olha, a segunda esposa do médico, que é a família que está reunida, me impressionou pelo apuro da apresentação. A pintura do rosto, sem dúvida, era admirável. Olha o André Luiz elogiando. O traje elegante, sóbrio, as joias discretas e o penteado harmonioso. Nessa época aqui devia ser o Pigmalião. Tinha 300. Não sei. Realçava-lhe a profundez do olhar. Aí que tá. Ele elogiou a beleza. Agora ele vem. Beleza física. Aí ele vem. Halo plúmbeo cinza. Plúmbeo quer dizer cinza, que é chumbo. Denunciava-lhe a posição de inferioridade. Aí ele conta que ela discutiu com ele, tal. E ela vai dormir. Intencionalmente, tal. Aí ele vai dormir. Mais adiante ele fala assim, com enorme surpresa, espreitei-lhe o repouso. Ele foi ver ela se deitar. Aí ele continua. E com enorme surpresa, aturdido mesmo, não lhe vi os mesmos traços fisionômicos na organização perispiritual que abandonava a estrutura carnal entregue ao descanso. Alguma semelhança era de notar-se, mas, afinal de contas, a senhora tornara-se irreconhecível. Estampava no semblante os sinais das bruxas dos velhos contos infantis. A boca, os olhos, o nariz e os ouvidos revelavam algo de monstruoso. Então, aquela beleza toda que ela tinha, que ele viu, ele devia ser muito bonita mesmo, quando ela vai dormir, que o perispírito se descola do corpo, vamos dizer assim, esse termo de escola, para a gente entender, que é o que acontece com todos nós, no repouso dela, ele vê quem realmente ela ainda é. Então o perispírito transparece aquilo que nós ainda somos, as nossas chagas morais, os nossos problemas ainda. Então esse é um exemplo muito legal, está no livro Libertação, o final do capítulo 10. Então se ela se apresentou angelical, é porque realmente ela era. Ela o era, espiritual, né? Não tem o corpo de carne para abafar a nossa essência verdadeira. Mas os olhos que você leu, Tereza, denunciavam extrema preocupação com o pai e com a família encarnada. Imagina, né? Que é o que Jesus nos fala, né? Se o teu olho for puro, haverá o brilho do sol na sua alma. Então, é a questão do olhar, aquilo transparece, né? Tem uma música sobre Jesus que seu olhar lembra o mar, e, né, os espíritos de Valdo falam em algumas palestras, o azul tendendo para o verde, o olhar de Jesus enigmático, né? Não dá nem para imaginar, né? O que é isso, né? Mas é isso. Então, no olhar apresenta a preocupação, extrema preocupação, não é? Isso. Né? Narcisa, então, apresentou-a delicadamente e, sentindo talvez que poderia confiar na minha presença, perguntou algo inquieta. Mas a pergunta ficará para o próximo programa. E a resposta também. A pergunta da Paulina sobre o pai dela. Chegamos ao final de mais um programa, agradecendo a Deus, aos bons espíritos, por essa oportunidade de aprendizado que todos nós estamos tendo. Muita paz a todos, Deus abençoe vossos lares. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, fique com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.